Olá, já temos alguém aí. Deixa eu falar um oi aqui, pessoal, chamar eles. Né? Boa noite, professor. Bem? Tudo, e você? Olha. Você conseguiu ter acesso, Ellen, a... Como que chama? As perguntas que eu lancei? Ou não? Eu entrei, só tinha os vídeos mesmo, as videoaulas. As atividades não tinha, não? Não. Ai. Pelo menos pra mim não apareceu. Pode ser, né? Oi, oi, oi. Vamos chegando. Boa noite, professora. Boa noite. Elisama, você viu se as Oi. atividades já chegaram? Eu quase não estou te ouvindo, professora. As atividades que eu postei? Chegou? Eu vou dar uma olhada no portal aí, eu falei para a senhora. Que eu não abri o portal hoje, não. Eu estou copiando. Aí eu queria perguntar, alguém que abriu? A senhora tá baixinho, baixinho. O que foi? Oh! Seu áudio tá super baixo, quase não estou ouvindo. Vê se tem outros. Ellen, Rayane, como que tá chegando o meu áudio em vocês? Tá Tá ótimo. baixinho também. Tá bom ou tá ruim? Tá bom. Pra mim tá ruim também. E pra Rayane? Tá ruim, tá baixinho. Hã? Muito baixinho. Tá baixo? É, tá muito baixinho. Tá baixo. O que que é? Será que é o áudio para eles tá baixo? Só um minutinho, gente, que a gente vai procurar. Tá ok. Ah, tem alguns, tá bom. Pera aí que eu vou organizar aqui. Certinho, enquanto isso eu vou entrar lá no portal. Aí qualquer coisa a senhora fala aí. Agora não, porque eu pensei que semana que vem a gente corrige, né? Não precisa preocupar agora não. Gente, eu tô dando um tempinho pro pessoal ir chegando, tá bom? Pra gente começar. Mas é o som deles que tá baixo. Mas... Aqui, né? Pessoal, alguém pode me informar se melhorou o som? Ou Piorou. piorou? Aham, tá mais baixo ainda. Tá mais baixo? Aham. Para te ouvir, professora, eu tive que pôr o fone de ouvido sem ser aquele que tampa tudo, o que coloca lá dentro do ouvido mesmo. Então, eu também preferi colocar o fone de ouvido por causa do ar, viu, Maria Eduarda? Pois é, mas geralmente a gente ouve a senhora e algumas outras professoras não precisa, tá? Por isso que eu tô falando que o tá baixo. Mas ainda continua baixo o meu áudio. Continua baixo. Abaixou mais. Eu acho que a senhora colocar esse negócio em branco aí, fica melhor perto da boca, fica melhor para escutar.
Oi, oi, oi. E agora? Baixo, Ai. baixo. E agora, pessoal? Melhorou ou ainda tá do mesmo jeito? Só no fone, tá do mesmo jeito, só no fone. Tá do mesmo jeito. Mas, assim, mas não é todo mundo que tem um fone de ouvido, né? Não, tem muitas pessoas que eu não sei, né? Eu acho que nem todos. Você vê que a maioria, quando tá com a câmera ligada, dá pra ver que eles não estão de fone. Pois é, não, peraí que eu já pedi para providenciar o que está acontecendo, tá? Professora, a senhora colocou 2 atividades, isso? Coloquei, viu? Então, as 2 atividades estão aqui. Ah, então tá bom. Ó, tá vindo já o Marcel aqui para ver o que está acontecendo, tá? O objetivo básico da sala de aula, recuperação pós-anestésica, ser o Isso. local destinado, isso, Aham. né? Então tá. Eu vou fechar porque aí eu vou para aula e depois eu respondo ela. Não é para ser agora, não. Segunda-feira a gente discute ela. É porque tá certo. Porque segunda-feira. A senhora colocou ontem? Ontem. Hoje é terça? Aham. Amanhã, meia-noite, ela sai. Segunda-feira, meia-noite, ela sai do portal. Pessoal, vê se melhorou. Sem ser Elisama, outra pessoa. Gente, Ellen, Jéssica, Rayane, como que tá saindo meu som para vocês? Pra mim tá bom, professor. Melhorou? Pra mim tá tudo Pra mim ok. tá bom Melhorou. também. Melhorou? Melhorou. Sem o Ó. fone agora tá ok. Sem o fone agora tá ok. Não, mas eu tô com fone. Pois é, eu tô falando que eu estou sem fone e tá ok. É isso que eu tô te falando, que agora tá bom. Então tá bom. Então agora tá tranquilo, né? Pessoal, eu postei 2 atividades para vocês fazerem. Atividade de fixação daquilo que a gente falou já na aula anterior, tá? Você lembra que tem uns nomes chatos, um monte de coisa lá. É mesmo uma revisão, tá certo? Para a gente discutir elas segunda-feira. Então, eu quero que todos vocês façam para levantar as possíveis dúvidas que estiverem em relação ao que está sendo dado, tá? Essa aula que eu tô dando para vocês, final de semana eu vou mandar pelo WhatsApp o roteiro, tá? Em PDF para vocês, para ajudarem o estudo também. Ou amanhã, se tudo der certo, amanhã eu mando para vocês essa aula, tá? Tudo bem? Ok. Então tá bom. Então, hoje eu vou tentar postar mais 2 atividades para a gente poder fixar cada vez mais o que a gente está falando em relação ao bloco cirúrgico, principalmente bloco cirúrgico, que é uma matéria mais complexa, né? Que tem muitos nomes, então acaba sendo uma matéria mais complexa, tudo bem? Pessoal, então vamos dar continuidade? Podemos começar? Sim. Então tá. A gente estava falando em relação da vigilância. Eu lembro que a última parte que eu falei com vocês ontem foi a vigilância constante até a sua completa recuperação. Tem até uma atividade aqui que eu achei ela super interessante. Quer ver? Deixa eu achei, tá? Antes de falar ela, quer dizer, vou falar ela, tá? Mas antes de falar ela, eu só vou lembrar com vocês o que é essa vigilância constante para a sua completa recuperação. Tipo, a gente vai assistir o paciente após ele recuperar da volta do quê? Da volta do bloco cirúrgico? Da anestesia, lá do bloco cirúrgico. Muito bem. Então, numa recuperação pós-anestésico, né? O que deve ser realizado? O que deve ser realizado na recuperação pós-anestésico?
A gente falou, isso é só para relembrar. O enfermeiro tem que estar observando os sinais vitais, né? Isso. Estabilidade hemodinâmica. O que é estabilidade hemodinâmica? É a pressão? É a pressão arterial. É a pressão arterial. Então, ele vai observar, como a Elisama falou, os sinais vitais. Que é essa estabilidade hemodinâmica, que é a pressão arterial, a amplitude respiratória, para ver se está normalizando através da frequência cardíaca, tá? Frequência respiratória, da saturação de oxigênio, né? Essa saturação de oxigênio, ela tem que estar nos limites que a gente fala considerado normal. O que é o limite considerado normal na saturação? Hein? Pessoal? Eu tô perdidinha. O que tá perdidinha? Eu, professor. O que foi? É porque ontem a aula, ela travou muito e eu não compreendi nada. Mas vai estar gravado e tá salvo lá na plataforma, viu? Gente, repetindo. Qual o limite considerado normal na saturação do oxigênio? Porque quando eu falo isso que a gente tem que olhar, a gente tem que ver o que é, não é? O que é considerado normal a saturação? Hein, pessoal? Ninguém sabe? Gente, eu quero que vocês manifestam. Mas não sei. Tá? Gente, vocês estão me escutando ou não tá bom? Pessoal... Eu tô te escutando, professora, é que eu não sei a resposta mesmo. Não, eu sei, mas eu quero pelo menos vocês, sabe, vocês manifestam assim, não, mas eu quero que vocês, sabe, assim, para me ver se tá chegando o meu som até vocês. Tá, chegando bonitinho. Então tá. A saturação normal é 95, professora? Ela tem que estar, para a maioria das pessoas saudáveis, o nível entre 95% a 100%, tá? A gente fala que é uma saturação que pode ser considerada normal. Então, isso a gente tem que observar. Você já viu aquele aparelhinho que coloca no dedo? Já. É aquele aparelhinho que é para medir a saturação. Então, isso é uma das vigilâncias constantes que a gente faz pós-anestésico, né? Na hora da recuperação no paciente, tá? Então, estabilidade hemodinâmica... Oi. Se tiver abaixo no 95. Se tiver abaixo, aí a gente tem que observar que ele não está conseguindo respirar naturalmente. Ele ainda, o organismo dele ainda está em relação ao processo anestésico. Vamos supor que é um paciente que foi entubado. Então, ele respirou de forma artificial. Então, o organismo dele ainda não se estabilizou. Ou oferece oxigenação para voltar ao normal, por isso que é importante olhar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, tá? E a saturação. Então, tem que estar observando, isso é uma vigilância que a gente tem que fazer, pode ser que o organismo dele ainda não se adaptou à respiração normal, à respiração natural, tá certo? Estabilidade da temperatura corporal e o estado de quê? Consciência, que ele vai voltando. Então, isso aí, pessoal, é uma das vigilâncias que a gente tem que fazer em caso, né, da recuperação pós-anestésico. Tá. Qual que é a avaliação básica? Pessoal, agora desliga o som, que senão depois eu fico escutando aí, tá? Qual a avaliação básica? Agora nós vamos levantar alguma avaliação básica pós-operatório imediato, tá?
Professora, mas só para a gente relembrar, o que é um pré-operatório mediato e o que é um pré-operatório imediato? Vamos falar primeiro, relembrar o que é um pré-operatório imediato. Quem sabe me informar, que foi falado ontem? Preparatório imediato. É que tem que fazer a preparação para entrar imediatamente na cirurgia? Isso, Fabiana. Faz tipo, é submetido, ele é uma preparação, realmente. Ele será submetido a exames auxiliares na confirmação do diagnóstico, que vai auxiliar no planejamento cirúrgico. Então, isso é o pré-operatório imediato. Então, tratamento clínico para diminuir os sintomas e precauções necessárias para evitar complicações pós-operatória. Ou seja, ela abrange o período desde a indicação da cirurgia até o dia anterior à mesma. Agora, o período operatório imediato, ele corresponde o quê? A sala de recuperação anestésica? Ele corresponde 24 horas, às 24 horas anteriores à cirurgia, né? Ela tem o objetivo de preparar o cliente para o ato cirúrgico, mediante os seguintes procedimentos. Relação jejum, você lembra que a gente falou detalhadamente ontem? O jejum pode ser de 8 horas ou 12 horas, dependendo da cirurgia. O jejum, ele é importante para quê, gente? Por que é importante fazer o jejum para se preparar para uma cirurgia? Evitar o quê? É vômito? Vômito. Isso, para evitar vômitos e evitar aspiração de algum resíduo para onde? O pulmão, tá? Então, o que mais? Além do jejum, é importante fazer a limpeza intestinal. Para que a limpeza intestinal, pessoal? Ela é indicada de 8 a 12 horas antes do ato cirúrgico, né? Ela é realizada para quê? Qual que é a finalidade dela? Da limpeza intestinal, professora? E isso é para limpeza intestinal, para que na hora, como os músculos ficam todos relaxados, não ocorre A pessoa não defecar. Isso, não ter no bloco cirúrgico. Isso, não ter, e pode ser um risco de infecção, não é verdade? Também, certo. Outro, isso está também no pré-operatório imediato, o esvaziamento da bexiga. O esvaziamento da bexiga, ela é importante. Isso, detalhe, se for uma cirurgia longa, é importante utilizar o quê? Sonda. Uma sonda vesical de demora. Uma sonda vesical de demora, porque assim, para não ter também intercorrências, infecções, se for uma cirurgia longa. Se for uma cirurgia curta, fazer o esvaziamento antes do pré-operatório, tá? Professora. Oi. E quando é na urgência e emergência, quando a pessoa tem que chegar já acidentada e que tem que ir logo para a cirurgia, como é que ocorre? Aí, nesse caso, pessoal, ele já tem que ir para a cirurgia, não dá tempo da gente fazer um preparo para ele, né? Mas o máximo que a gente pode fazer é deixar assim, observar toda a reação dele quando ele for submetido à cirurgia. A gente vai ter que ficar monitorando tudo, porque é uma coisa de urgência. A gente vai falar isso um pouco mais na frente, tá, Fabiana? Detalhadamente. Tá bom. Mas é algo que, assim, como não dá para esperar, tem que ser uma coisa imediata, que é de vida ou morte, é a gente monitorizando. É risco. O paciente, ele vai correr risco, né? Mas a gente tem que estar monitorizando. Tá certo? Outro. Preparo da pele. O preparo da pele é para quê, gente? A higiene da pele, ela é feita com o quê? O banho com germicida, clorexidina desgermante. Por quê?
Porque ele vai impedir a infecções na pele, né? Se tem necessidade de fazer a tricotomia também. Então, isso é o pré-operatório imediato. É toda uma preparação que se faz com o paciente que vai ser submetido à cirurgia. Tá. E o que significa o período transoperatório? Quem me lembra? Transoperatório e intraoperatório. O transoperatório, ele compreende desde o momento em que o paciente ele é recebido no centro cirúrgico até o momento do seu encaminhamento para a sala de recuperação pós-anestésico, tá? O transoperatório é esse momento. E o período intraoperatório, ele compreende desde o início até o final da anestesia. Tá certo? Tudo bem até aí? Repete de novo o transoperatório para mim, professora. Pra me anotar aqui Repito. rapidinho. Então, vamos lá. O período transoperatório, ele compreende desde o momento em que o paciente é recebido no centro cirúrgico. Então, o transoperatório, ele compreende desde o momento em que o paciente é recebido no centro cirúrgico até o momento de seu encaminhamento, para a sala pós-recuperação anestésica. Certo? Certinho. E o intraoperatório, quer que repita? Quero. O intraoperatório, ele compreende desde o início até o final da anestesia. Ok, obrigada. Tá? Agora, o que é realizado nesse período transoperatório? Gente, isso aí eu tô fazendo uma revisão, tá? De ontem, pra gente, na hora que eu falar assim, ó, a partir de agora é novo, eu comunico com vocês, tá? O transoperatório, a gente vai receber o paciente no centro cirúrgico, nos apresentar, claro, e verificar o quê? Lembram? Sinais vitais. Não, verificar a pulseirinha de identificação de prontuário. Os sinais vitais, Vanessa, a gente olha lá no período pré-operatório imediato, né? Na hora que está preparando o paciente, tá certo? Esse já é o Aí, no caso, vai estar tudo indicado na fichinha dele, né? Esse período transoperatório é a partir do momento que o paciente entrou no centro cirúrgico. Ele já vai ser submetido à cirurgia. Então, todo o preparo que você tinha que fazer com ele é no período pré-operatório. O transoperatório e o intraoperatório, ele corresponde dentro, certo? Então, é importante a gente verificar se a pulseirinha que ele está no braço é a pulseirinha de identificação que está no prontuário. Porque Deus me livre fazer uma cirurgia que não é para ser, né? Não pode. Então, a gente confere 10.000 vezes se for preciso. Confirmar informações, né? Informações em relação do horário que ele foi feito jejum, se tem algum tipo de alergia que é importante para não utilizar na hora do procedimento cirúrgico ou na hora da anestesia. Doenças anteriores, hipertensão, diabetes, deu algum infarto, ou isso tudo são condutas para assegurar o paciente, tá certo? E já encaminhar, né, já está lá para a operação e colocar o paciente, gente, na mesa cirúrgica de modo que seja confortável e seguro, tá certo? Tudo bem? Cadê o joinha? Então tá bom, vamos continuar. Isso, Elisa. O intraoperatório, isso, Fabiana. O intraoperatório
é o momento, né, desde o início da cirurgia até o período pós-anestésico. Então, a gente sempre tem que monitorizar o paciente e mantê-lo aquecido, monitorizar em relação aos seus sinais vitais, para ver se ele está o quê? Decorrente àquilo que é normal durante o processo cirúrgico. A gente fala assim, nossa, a cirurgia realmente foi um sucesso, tá? Auxiliar a equipe cirúrgica e posicionar o paciente para a cirurgia, auxiliar o anestesista durante a indicação cirúrgica, realizar o cateterismo vesical do paciente quando for necessário, tá, gente? Só quando for necessário. Proteger a pele do paciente durante a asepsia com produtos químicos, né? Aquele clorexidina, dergermante, você lembra que a gente falou? E aquecê-lo e promover o massageamento ou realizar o enfaixamento dos membros, evitando a formação de quê? Trombos vasculares. Então é importante. E registrar todos os cuidados que foram prestados aonde? No prontuário. Porque o prontuário, eu falo, pessoal, é o local que a gente assegura tudo que a gente realiza com o paciente. Porque vamos supor que o paciente não foi com sua cara. Fala assim, não, mas essa enfermeira não fez nada comigo. Opa, tá lá. Hora, dia, tudo que foi realizado com o paciente. Então, é importante fazer esse registro, porque é o único meio, e assinar, né? Lógico, por vocês que estão fazendo, que é o único meio de a gente assegurar todo o cuidado realizado nele. Vocês estão entendendo? Tudo bem? Tudo. Ô, professora, Oi. até onde a senhora passou para a gente, a senhora deixou, o que a senhora está lendo aí é porque ainda está no slide da senhora, né? Aham. Isso. Porque eu fiquei, a hora que a senhora estava falando sobre o período transoperatório, é até onde a senhora colocou para a gente, né? Não, foi até a última slide que eu falei, foi a vigilância constante até a completa recuperação. Esse foi o último slide, eu estou só fazendo uma revisão. É mandado para a gente? Não mandei. Enviado para a gente? Ainda não, que nem eu falei. Mas é isso, por isso que eu estou falando, é porque eu estou procurando aqui no caderno, aí por isso que a senhora está falando alguns termos que eu não estou entendendo ainda, é por isso. Aham. Aí eu só quero confirmar. Tá, mas Então deixa a senhora ficou com é. a gente só as terminologias cirúrgicas, que foi o fim, né? Aí agora a senhora está com essa outra atividade que a senhora ainda vai enviar, tá certo? Ainda Obrigada. vou enviar. Essa aula ainda vou enviar, mas só que ela é uma revisão do que foi falado ontem, tá? Pra gente dar continuidade. Certo. Não, é certinho. Tá? Então, pessoal, só relembrando qual que é a função do enfermeiro no intraoperatório, do momento que ele entra no processo cirúrgico até o momento pós-anestesia. A função da enfermagem é o quê? Gerenciar a sala de operação e protege o paciente quanto às suas necessidades de saúde e segurança. Monitoriza o quê? As atividades dos componentes da equipe cirúrgica e checa as condições da sala de operação, tá? Então, ele faz uma montagem da sala de operação, a circulação em relação à sala de operação e depois é nosso dever também de fazer a desmontagem da sala de operação, tá certo? Gente, os cuidados de enfermagem no pós-operatório. Cuidado de enfermagem pós-operatório, ele inicia a partir da saída do cliente, da sala de operação, e ele vai continuar até a sua total recuperação. Lembra que a gente tem que fazer aquela vigilância em relação ao monitoramento de sinais vitais, todinho? Saturação, oxigenação, batimentos cardíacos. Então, isso que a gente faz no pós-operatório. O pós-operatório já não é o pré, tá? Olha as palavras. Pós-operatório imediato é até as 24 horas posteriores à cirurgia. E o pós-operatório imediato é após as 24 horas e até 7 dias, né? Quando for mais tardio. Após 7 dias de recebimento da alta do paciente. Tipo cirurgias que foram mais complicadas, que precisam de uma assistência mais completa. Tá certo?
Então, esse tem por objetivo identificar, prevenir e tratar os problemas comuns aos procedimentos anestésicos e cirúrgicos, tá? Tais como dor, ele vai sentir na hora que passar a anestesia, a gente tem que saber controlar. Em relação a, ok, Romilda, em relação após a anestesia, passou, né? Então, ele vai sentir, queixar as dores, aí vai ver as medicações que o médico prescreveu, lógico, para aliviar. Se tiver algum tipo de laringite é o quê? Uma inflamação que se dá onde? Eu falei ontem. Laringe. Na laringe, não é verdade? Isso aí é devido ao quê, William? Essa laringite? Agora eu não lembro mais, não. Devido A intubação. Isso mesmo, devido à pós-intubação traqueal, né? Porque machuca, né? Vai um cano aqui na laringe, na traqueia. Então, é onde que o paciente pode se queixar de dificuldades, né? De deglutição, ele vai sentir essas dores. Náusea, pode ocorrer vômito, alguma retenção urinária devido à sonda vesical de demora. Ele teve urinado decorrente a uma sonda que foi estimulado, né? Pode ocorrer uma flebite. O que é flebite? O termo flebo. Flebo é o quê? Prefixo de quê? Flebo. Flebite. Veias. Veias. Muito bem. Veias, né? E a flebite é o quê? É uma inflamação das veias. Então, a gente observa se deu algum tipo de flebite, pós-punção e outros, tá? Isso é a finalidade de estabelecer o seu equilíbrio, a restauração, a recuperação desse paciente, tá certo? Agora, assistência de enfermagem, também continuando na revisão. Assistência de enfermagem na recuperação pós-anestésica, nós chamamos de RPA. Já ouviram falar desse RPA? Ontem eu comentei com vocês. RPA é a recuperação pós-anestésica. É o período de recuperação anestésica é considerado crítico. Por que ele é considerado crítico? Se eu perguntar isso na prova. Porque toda anestesia dá risco, né? Por quê? Pode falar, Fabiana. Porque toda anestesia ela ocorre um risco na gente, né, professora? Principalmente a geral. A geral, porque o paciente vai estar inconsciente, tá? Ele vai estar inconsciente, ele vai estar entorpecido. Lembra que até a Elisama, eu perguntei para vocês, o que é entorpecido? A Elisama falou para nós que é entorpecido. O que é entorpecido, Elisama? Você novamente. A pessoa, ela não fica ciente, né? Do que está acontecendo ao redor dela ali. Aí, meio que o enfermeiro é o protetor dela, na verdade, né? E com isso, ele tem a diminuição dos reflexos protetores. Ali. Ele tem a diminuição desses reflexos protetores. Então, por isso... por isso que a recuperação anestésica, ela é considerada crítica. Por isso, tá? E a enfermagem deve estar voltada para a individualidade de cada paciente, desde a sua admissão até essa alta da unidade. Por que individualidade? Porque eu, diferente do Abimael, a gente pode responder, mesmo fazendo a mesma cirurgia, sendo realizada os mesmos procedimentos anestésicos, a gente pode reagir de diferentes maneiras. Cada organismo pode se manifestar de diferentes maneiras. Então, por isso que a enfermagem ela deve estar voltada para a individualidade de cada paciente, desde a admissão dele até a alta da unidade. Prestando também informações a quem, pessoal? Lembra que eu falei na aula passada? Para quem que a gente tem que oferecer informações que é importantíssimo? Fica agoniado. Os parentes. Muito bem, os parentes, né? Os parentes ele tem que ser informados, que muitas das vezes estão agoniados. Aí, o que aconteceu com a cirurgia, tal, papapá. Então, eles têm que estarem informados. Tudo bem? Fizemos uma breve revisão e agora nós vamos dar continuidade. Agora é parte nova, tá? Não de que foi falado ontem. Isso foi que a gente falou ontem, a gente deu uma breve revisão aqui.
E vocês vão fixar melhor com o vídeo que eu postei, com o material que eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp, que vai ser de apoio, e com as atividades de fixação. Ok? Então, gente, avaliação básica pós-operatória imediata. Só relembrando, o que é um pós-operatório imediato? O pós-operatório imediato, a gente falou tem pouco instante. É até as 24 horas posteriores ao quê? A cirurgia. É às 24 horas, a avaliação básica, essa pós-operatório imediato, que a gente vai avaliar 24 horas após a cirurgia, é a permeabilidade das vias aéreas. Permeabilidade se o quê? Elas estão abertas para entrada e saída de oxigenação e tomar providências necessárias se ela não tiver com permeabilidade, né? Como toma, né? Um exemplo, elevar a mandíbula, elevando a mandíbula, eu consigo abrir as vias aéreas, aí eu consigo fazer uma identificação, escutar, ver e sentir a respiração do meu paciente. Olha que massa! Na hora que eu vou ver, porque essa avaliação a gente faz pós-operatório imediato. Então a gente vai ver a permeabilidade das vias aéreas. Se ela não tiver tendo essa permeabilidade, a gente eleva a mandíbula e a gente chega bem pertinho do rosto do paciente, a gente vai ouvir se está tendo a respiração, sentir se está saindo ar na nossa bochecha e ver o abdômen ou o tórax expandindo, tá? Aí começa a avaliar se tem presença de rouquidão. Por que pode ocorrer presença de rouquidão? Hein? E aí, pessoal? Professora, repete a pergunta, minha internet cortou. Tá. Por que a gente tem que avaliar depois, né, da cirurgia pós-operatório imediato? Por que a gente tem que avaliar se o paciente está com algum tipo de ronquidão? Por causa das vias aéreas? Por causa das vias aéreas, principalmente ele que foi submetido ao quê? A intubação, tá? Aí a gente vai auscultar o pulmão, né? Se o pulmão tiver isso a gente tem que ver mais na prática, tá, pessoal? Eu só vou dar um exemplo aqui para vocês, mas isso é importante vocês verem na prática. Na hora que eu for auscultar o pulmão, seja a parte superior ou base do pulmão, tiver ruídos, né, de estridor. O que é um ruído estridor? Já ouviram falar? Não, professora. Ruídos estridor, pessoal, é um ruído ofegante durante a inalação, tá? Resultado de uma obstrução parcial da garganta. Então, se a gente auscultar, anota aí, gente, rubilo estridor, que depois a gente vai avaliar isso na prática, tá? Porque vai ser importante a gente ver isso na prática. Como é o nome, professora? Vou colocar aqui, ó, ruído, vou escrever aqui, estridor. O ruído estridor, você vai ver que é um som ofegante, tipo. Conseguiram escutar? Sim, eu ouvi. Deu, professora. Dá de parecer quando a pessoa está com pneumonia, com dificuldade para respirar. Mas isso o estridor, ele é decorrente à dificuldade de respirar. A pessoa fica, meio que ela puxa, mas não vem. Isso. O ar. Então ele tem essa dificuldade. Meio que dá um assoviozinho. Isso mesmo. Então, pessoal, a gente tem que observar esse pós-operatório imediato, avaliar se tem a presença de ronquidão,
se há presença desse ruído estridor que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Até fiz um exemplo para vocês por causa da dificuldade de oxigenação. Se tem a ausculta no pulmão, na hora que a gente fala auscultar, seja superior ou base, tem aquele ruído considerado sibilos. O que é o ruído sibilos? É esse ruidinho que eu falei que parece que tá meio que assoviando? Muito bem. Ele parece que tá meio que assobiando. Deu para identificar eu fazendo? Deu? Eu tive pneumonia, então eu sei. Esse assobio. Mas você conseguiu identificar os outros aí, eu fazendo esse... Tá baixinho de novo meu som? Ah, professora, já tem um tempinho. Eu não reclamei, porque depois aí a aula fica só nisso aí, né? Baixo, aí eu não falei nada. Mas já tem um bom tempo. Nossa. Ficou bom só no início da aula, viu? Depois não ficou mais. Ficou bom, o volume ficou bom só no início da aula, só os 5 primeiros minutos da aula, depois abaixou de novo. Ó, o William falou que tá normal para ele, alguns tá baixo. Gente, eu vou depois, na próxima aula... Para mim também tá normal. Porque Pra mim assim, tá normal. então tem que ver. Então depois eu vou observar direito. Pode ser até mesmo o computador de vocês. Se para alguns tá normal, a gente tem que ver isso, tá? Mas eu vou depois... Pois é, mas quando dá dificuldade para ouvir... Professora, quando dá dificuldade para uma pessoa ouvir ou duas, tudo bem, mas quando tem muitas pessoas, não pode ser só o computador ou o celular de cada um, tudo né? bem, Elizabeth, eu concordo com você, mas tem mais de 2 pessoas que também falaram que o som tá bom. Por isso que eu tô falando que pode ser recorrente também ao aparelho de vocês. Não tô falando que não pode ser o aparelho que eu estou Não, sim, é por isso que eu não falei nada no início, porque senão fica só nisso a aula. Tá, gente? Então vamos dar continuidade. Então, se há presença desse ruído chamado estridor, o sibilo, que é tipo um subio, né? A gente fala que é relativamente agudo, tá? É produzido pelo movimento de ar das vias respiratórias de pequeno calibre. Tá meio estreito, ó. A Ana Paula falou que agora tá normal. Ótimo. E não fiz nada, tá vendo? Então, isso é decorrente, pessoal, que a traqueia tá meio estreituosa. O ar ali tá meio estreito, né? Então, a gente começa a observar isso, tá certo? Então, são 2 ruídos no pulmão que a gente tem que identificar no pós-operatório imediato. E a diminuição do murmúrio vesical. O que é murmúrio vesicular? O que é o murmúrio vesicular? Não sei, professora. Esses murmúrios, murmúrio vesicular, ele representa o movimento de ar nos brônquios e alvéolos, tá? São ouvidos em todos os campos pulmonares e são sons suaves a graves, tá? Na inspiração longa e na respiração curta. Então, peraí, professora. Eu vou ouvir isso, eu vou pôr o aparelho e vou ouvir esse barulho que a senhora fez, mais ou menos isso, dentro da pessoa. Na pessoa. Aí a gente pode observar esse som desses murmúrio vesical, a gente pode escutar ele no movimento de ar pela traqueia, tá? Ah, tá. Agora entendi, certinho. Pela traqueia, tá certo? Essa é a ausculta que a gente faz. Tudo bem? E o restante, tá tudo bem, tá tranquilo, é muita informação, mas é isso. Professor. Ok. Aí, continuando a avaliação, né, da enfermagem pós-operatório imediato. Aplicar oxigênio umidificado através de uma cânula nasal ou de uma máscara facial, tá? Porque se você está escutando a ausculta pulmonar
de estridor, sibilos, murmúrio, diminuição do murmúrio vesical, né? Aquela inspiração longa e a respiração curta. Então, ele precisa aplicar o quê? Oxigenação. Tem aquela de máscara nasal, aquela que é feita por uma cânula nasal ou pela máscara facial, tá certo? Registrar os sinais vitais, que é a pressão arterial, a frequência cardíaca, a força em relação aos batimentos cardíacos, se tá um tum ou tá um tum. Tá como se diz fino, mas ele tá uniforme, nós chamamos de filiforme. Ou ele tá forte, firme, né? Então, como está a força, o ritmo, a frequência, a profundidade das respirações, a saturação do oxigênio, se chegou aos 95% a 100%, e a coloração da pele e a temperatura. Isso é registrar todos esses sinais vitais. A gente tem que colocar dia, hora que está feito isso, tá? Avaliar as condições do local da cirurgia e depois avaliar o nível de consciência. Como eu vou avaliar o nível de consciência? Como vocês acham que eu vou avaliar o nível de consciência? Glasgow? A gente fala que é pela escala de Aldrich e Crowley. Ó, escala. Eu vou passar lá para vocês, tá? Aldrich e... Nossa, escrevi errado. E Crowley. Que desgrama é essa, professora? Escala de Aldrich e Crowley, tá? Como que eu vou observar? Primeiro, na atividade. Ele é capaz de mover 4 membros voluntariamente? Se ele é capaz, 2 pontos. Se ele é capaz somente sobre um comando, também 2 pontos. Se ele não é capaz, ele está ainda inconsciente, tá? Se ele é Professora, a senhora escreveu no bate-papo o nome? Hã? A senhora escreveu no bate-papo o nome da escala? Escrevi, escala de Aldrich e Crowley. Tá ali. É porque aqui no meu não mostrou nada. Eu também não. Ei, peraí, deixa eu ver aqui o que eu fiz. Gente. Saiu no bate-papo, não, professor. Agora sim. Agora foi? Sim, foi sim. Então tá. Aí, Foi gente, o William. foi pelo William? Obrigada, Foi ele que William. escreveu. Então tá, obrigada. Mas eu vou mandar para vocês, tá? Se a atividade é capaz de mover 2 membros voluntariamente ou sob comando, 1 ponto. 4 membros, 2 pontos. Agora, se é incapaz de mover os membros involuntariamente ou sob comando, não está conseguindo, nenhum ponto. Tá? Isso na atividade. Em relação à respiração. É capaz de respirar profundamente ou tossir livremente? Se é capaz, 2 pontos. Agora, se ele tem uma dispneia, o que é uma dispneia? Falta de ar? A dispneia é o quê? Eu não escutei. Falta de ar? Sabia? Falta de ar. É. Isso, é a falta de ar. A dispneia é a falta de ar. Ou a limitação de respiração, ele tem uma limitação, mas consegue ter uma respiração, 1 ponto. Se tiver uma apneia, o que é a apneia? Não está respirando? Ausência de respiração. Ausência da respiração, 0 ponto. Certo? Continuando nessa escala, vou ver a circulação. Se a pressão arterial ele coincidir, né? Eu falo 20% do nível do pré-anestésico, antes de fazer anestesia, continuar naquilo, né? 20%, precisa ser o exato que foi dado antes da anestesia, não. Ele tem, em fundamentos, estamos sobre a escala de Glasgow. Também é bom, ela é ótima a escala de Glasgow.
Aí, pessoal, 2 pontos. Se a PA tiver de 20 a 49% do nível que foi feito no pré-anestésico, antes da anestesia, 1 ponto. Agora, se a PA 50% daquilo que foi, né, considerado que não é normal no pré-anestésico, nenhum ponto. Tá? A consciência, se ele estiver lúcido, orientado no tempo e espaço, onde você está? Onde o senhor está? Ah, estou no banheiro. Ah, estou no circo. Opa, nenhum ponto. Mas se ele está lúcido, ah, estou no hospital, acabei de fazer uma cirurgia, mesmo que seja lento os reflexos, 2 pontos. Agora, se ele não responder, mas desperta a ser solicitado, 1 ponto. Certo? E a saturação? Se a saturação for manter, né, a saturação do oxigênio maior que 92%, respirando no ar ambiente, 2 pontos. Agora, se manter maior, né, a saturação manter, né, maior que em nível de 90%, maior em nível de 90%, 1 ponto. Agora, se tiver que fazer um suplemento, ele não está conseguindo a saturação, tem que fazer um suplemento com o oxigênio, via nasal ou máscara, nenhum ponto. Tudo bem? Hein? Ok. Só para mim, esse último aí sobre a nasal. Ah, se ele não está conseguindo respirar artificial, naturalmente, ele precisa de uma respiração artificial, aí é nenhum ponto, tá? Tá certo, obrigada. Então tá. Agora o pós-operatório continuando imediato. Manutenção da hemostasia. O que é hemostasia? A interrupção do sangramento? Ele não está tendo nenhum sangramento. A hemostasia não está tendo nenhum sangramento. Então a gente tem que observar isso, não está tendo nenhum sangramento. Porque com o sangue saindo, isso pode dificultar a oxigenação, tá? Isso pode ser decorrente dessa falta de ar que ele está sentindo, tá? Promoção dos parâmetros e funções orgânicas vitais, tá? Monitoração das funções vitais através de respiração, circulação, metabolismo, sensorial, excretora e a manutenção das vias aéreas. Aspiração traqueal, ambu ou ventilação mecânica, se precisar, hiperextensão do pescoço, se necessitar, se não houver outra indicação, contraindicação, só se tiver contraindicação, para mim fazer essa hiperextensão do pescoço, que eu falei para vocês, para abrir as vias aéreas, se ele tiver feito uma cirurgia do pescoço, aí não posso fazer isso, tá? E a posição dele no leito, tipo, erguer um pouco a cabeceira da cama, isso facilita e ajuda a entrada e saída de oxigenação, tá bom? Esse controlar também o equilíbrio hemodinâmico através da monitoração contínua da atividade elétrica do coração, com a pressão arterial, tá? Ou PVC, tá? Investigar e observar criteriosamente sinais de sangramento, se tiver algum sinal de sangramento. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Esse aí é o controle hemodinâmico, tá? O PVC, o que é o PVC? Alguém sabe me informar? Não, professora. A função do PVC, ele vai medir, a função do PVC é medir a pressão existente nas grandes veias que retorna em relação ao átrio direito do coração. Isso é anatomia, viu? É a veia cava superior e representa a medida da capacidade relativa que o coração tem de bombear o quê? Sangue venoso. Porque ele está bombeando tranquilamente, está indo o quê? Oxigênio. Tá? E essa veia cava superior é a veia mais calibrosa, que ela mais bombeia sangue para oxigenar o nosso corpo todo. Tudo bem?
Joinha, e aí? Então tá. O controle do balanço hídrico. Controle da dor e promoção do conforto, se ele estiver sentindo dor, né? Posicionamento adequado. Administrar algum analgésico, mas isso somente com prescrição de quem, pessoal? Administrar analgésico. Do médico, né, doutora? Isso, do médico, somente com a prescrição do médico. Agora, nós vamos falar do pós-operatório mediático. E vamos finalizar aí, porque eu sei que foi muita informação hoje de novo. As primeiras 24 horas após o ato cirúrgico, a dor, mas com menos intensidade, tá? A dor após o operatório, após 24 horas, mas com menos intensidade. Promoção de deambulação precoce. A gente começar a fazer os movimentos, é importante para ele voltar. Higiene após a cirurgia, também é importante, tá? Mesmo se for realizada no leito. Realizar o curativo após o banho, curativo porque ele vai ajudar no processo de quê? Cicatrização. Nós vamos ter uma aula somente para falar de curativos. Somente, tá? Isso, pessoal, são todo o cuidado que a gente vai fazer no pré-operatório imediato, tá certo? Promoção de uma deambulação precoce, a higiene após a cirurgia e o curativo após o banho. Agora, um pós-operatório tardio, ele é de difícil determinação, porque ele já é tardio. Então, pessoal, ele se relaciona com o desaparecimento dos achados clínicos, que é a dor, o mal-estar, a instabilidade dos sistemas orgânicos, que a gente já vem falando. Então, a evolução da cicatriz cirúrgica, do processo cirúrgico. E as ações de enfermagem, elas ficam baseadas nas manifestações do paciente após a cirurgia. Então, é mais orientação do autocuidado. Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? E aí, vamos finalizar então? Chega? Deu por hoje? Alguma dúvida? Não. Não, professora. Então tá. Agora eu vou fazer a chamada e vou postar depois as atividades. Pessoal, não esqueçam de fazer as atividades, porque as atividades, ela vai ser como exercício de fixação, onde você vai observar se você está tendo dificuldade, o que está procedendo nas aulas que eu, solucei, nas aulas que eu estou dando, tá? Então, é necessário fazer as atividades, que é um processo de fixação para vocês, tá certo? Então, não deixam de fazer, que segunda-feira, mesmo que esteja errado, não está valendo nota. Eu coloquei lá valendo nota, porque a gente tem que lançar valendo alguma nota. Mas não vale nota, tá? Vai o quê? É só como atividade de aprendizagem. Então, pode errar, se tiver que errar, erra, mas aqui a gente tira a dúvida. Tudo bem? Professora, e aquela atividade do sufixo e prefixo que era para mandar para a senhora, a foto dela? De quem? Aquela pesquisa dos prefixos e sufixos. Ah, já fizemos, foi semana passada. Pois é, porque semana passada eu estava doente, aí eu não pude. Na verdade, estava em isolamento, né? Tá bom. Depois você me manda por escrito no WhatsApp pessoal, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Agora, atenção pela chamada, e aí vocês vão acionando o áudio, eu vou escutando e colocando presença. E vão saindo, tá certo? Boa noite para vocês, um bom término de semana para vocês, né? De início de semana, tá certo? E segunda-feira a gente fala mais. Abimael. Presente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Adriel. Adriel tá faltando agora. Ana Lúcia. Ana Paula Dias. Presença. Aniele. Arielle.
Ellen Paula. Presente. Elisama. Presente, professor. Boa noite. Boa noite. Evelyn. Presente. Fabiana dos Santos. Presente. Fábio Geraldo. O Fábio veio, como que foi? Porque o Fábio tem vezes ele tá no trabalho, mas ele fica aí. Ele tava. Tava, né? Tô aqui. Ah, então tá bom. Já é por falta. Tá dando problema aqui no meu computador aqui. Tá. Ingrid de Araújo. Jéssica Aparecida. Presente. Jéssica Nogueira. Presente. Júlia Vitória. A Júlia, ela estava aí, não estava? Ou não? Tava não, professora. Estava não? Obrigada, Vanessa. Cálita. Presente. Lohane. Presente. Paula Rodrigues. Presente. Rayane. Qual dela, professora? Ah, Rayane Lorena. É você. Raiane Lorena está presente. Isso. Raíssa Fernanda. Presente. Rafaela. Presente. Rayane Fabiana. Presente. Rayane Moraes. De novo? Rayane Moraes. Não. Romilda de Oliveira. Presente. Vanessa. Presente. Vanusa. Não. Vitória. Presente. Élica. Presença. William. Presente. Certo? Então tá bom, pessoal. Boa noite para vocês e até semana que vem. Façam as atividades.